realmente é muito ruim que nós possamos estar tendo a possibilidade de votar hoje aqui esse projeto dos precatórios. Como disse a senadora Vanessa Graziotin, nós estávamos na Comissão de Assuntos Econômicos quando este projeto veio à decisão e lá tivemos um debate rico que fez, inclusive, com que ficasse absolutamente claro que nós éramos maioria naquela comissão contra a aprovação desse projeto. Esse projeto, ele vai certamente ser contestado pelo Supremo Tribunal, porque ele fere o interesse, fere o direito daquele que tem já o seu processo julgado e, portanto, tem o direito a receber. Ele é a tentativa de promover, senadora Vanessa, mais do que uma pedalada fiscal. É uma aceleração fiscal. É uma coisa absurda que se tenha tirado uma presidente da República neste plenário desta casa para, segundo disseram, fazer com que houvesse o equilíbrio fiscal no país, tiraram uma presidente da República rompendo o respeito ao voto popular do povo brasileiro, segundo eles, em função de uma manobra fiscal. Uma manobra fiscal para beneficiar os trabalhadores rurais e para beneficiar o Bolsa Família. E agora, com um governo que impôs uma PEC, a chamada PEC do controle de gastos, que foi, por outros, denominada PEC do fim do mundo, porque ela vinha a exatamente conter os gastos voltados para a área social, e nós já avisávamos que ia interferir, sim, nos gastos de educação e de saúde, que nós já estamos vendo agora se concretizar. E, dito tudo isto, este governo gasta o dobro do que é permitido e agora está desesperado para tentar cobrir o rombo que efetivou. E quer fazer isso buscando mecanismos como este. Eles têm pressa. Foi dito pelo líder do governo que eles têm pressa em aprovar, porque tem pressa em botar esse dinheiro, que não é do governo, para dentro do governo, para mascarar uma situação. Nós não podemos admitir que isso seja feito aqui, e muito menos hoje, sem o nosso protesto, sem a nossa posição de dizer não a este projeto que dispõe sobre os recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de requisições de pequeno valor federal. O senador Ferraço, o senador Armando Monteiro tentaram fazer ao governo o governo voltar à racionalidade, voltar à razão, entender que esse projeto não pode prosperar. Mas essa compulsão legislativa que o Senado está tendo, conduzido pelo governo, apenas para dar uma demonstração de que o Senado está funcionando independente do grau e da profundidade da crise que nós enfrentamos nesse momento, e mais ainda, acoplado a isso, o interesse de tirar dinheiro da população para botar no cofre do governo para poder cobrir os gastos desordenados que esse governo está fazendo, inclusive com comunicação. Está tendo que gastar muito com comunicação para fazer propaganda do que não fez e principalmente para tentar convencer a população do Brasil de que essa reforma trabalhista e essa reforma da Previdência serve ao seu interesse, porque o povo sabe que não serve ao seu interesse. Então, é um descalabro, é um absurdo que nós possamos ter hoje a tentativa de votar aqui um projeto como este dos precatórios, que fere totalmente o interesse de qualquer cidadão brasileiro,
E fazer isso sob o argumento de que se está fazendo uma coisa boa, que, aliás, virou moda. Aliás, meu pai sempre dizia que ninguém trai dizendo que vai trair. Trai, senador, dizendo que não vou trair. Não, não estou fazendo nenhuma traição, estou fazendo aqui uma coisa moderna, uma coisa importante para você, em todos os sentidos da vida. Ninguém assume que está traindo. Então, nesse momento, para se encobrir o gasto excessivo que esse governo fez, que ultrapassa aquilo que ele determinou contra a nossa posição, que fosse o teto do gasto público, que está atingindo já a saúde, a educação e tantas outras ações importantes que beneficiavam o povo do nosso país. Ele quer promover agora o sequestro do dinheiro que não é dele, que já foi transitado, julgado, que pertence ao cidadão e que ele quer botar no cofre do governo para tentar diminuir o rombo que está feito. Nós não podemos permitir isso. E eu quero apelar aos senhores senadores e senadoras que ainda estão nos seus gabinetes, que venham para o plenário, que participem desse debate, que façam oposição a esta tese e que nós não permitamos que aqui hoje possamos realizar essa votação que é uma vergonha para a nação brasileira. Não aos precatórios, é isso que nós devemos dizer. Não aos precatórios, para que nós possamos, não à votação desse projeto dos precatórios, que nada traz de benefício à população brasileira, que apenas promove esse tipo de manobra fiscal que o governo pretende fazer. E o governo que se encontra numa situação muito difícil nesse momento. O projeto, e eu não estou falando isso comemorando, não. Eu acho que é muito grave a crise que o povo brasileiro está obrigado a conviver e a viver. Nós saímos da eleição de uma presidente eleita pelo povo, cassou-se esse Congresso, cassou o mandato desta presidência sob o argumento de que precisava conter os gastos e que ela tinha feito um crime fiscal ao Brasil, gastado demais. Todo o discurso aqui vinha nessa direção. Fizeram, depois disso, uma PEC para conter os gastos, ultrapassaram os limites da PEC de conter os gastos e a crise comendo solto, comendo no centro, como diz o povo no Nordeste. E essa discussão aqui rolando no Senado Federal. E agora, não só gastaram o dobro do que precisavam, como estão com dificuldades na lei, na LDO, e ao lado desta dificuldade estão com a crise política muito maior ainda, porque pela primeira vez na história do Brasil, um presidente é denunciado por crime comum no exercício do seu mandato. E isso é gravíssimo, e eu lamento muito que isso esteja acontecendo. E que a Câmara dos Deputados esteja se preparando para analisar essa questão, como já ouvimos falar nos corredores daquela casa, com um espírito muito pouco de responsabilidade com a nação e muito mais voltado já para discutir os interesses de cada um, fisiológicos, na ocupação de um novo governo. Já se discute a sucessão de Temer, como se não fosse algo extremamente grave para um país como o nosso viver esta situação que nós estamos vivendo há 3 anos. Há 3 anos numa crise que não para, só se aprofunda. E nós dissemos isso no período do impeachment, que a crise política ia se aprofundar e que a crise econômica ia se aprofundar. A crise econômica, como a economia tem seu ciclo, ela de vez em quando apresenta um dado positivo.
Mas ela não pode evoluir, senador Lindbergh, porque a crise econômica gera instabilidade, esbarra e impede o retorno do crescimento econômico. Além do mais, a decisão do presidente atual foi de impor à nação uma agenda recessiva, como a reforma trabalhista, cruel e perversa, e a reforma da Previdência. Portanto, não há saída. A única saída é votar contra esse projeto de lei, que é mais um escândalo, um absurdo que o governo Temer tenta impor à nação brasileira. Muito obrigada.